Bem pessoal, sou Felipe Augusto de Oliveira Souza, sou médico da cardiologia, da eletrofisiologia da Unifesp e hoje vamos comentar o eletrocardiograma de número 15 postado em nosso site scgpm.com. Agradecemos inicialmente aos amigos e colegas médicos portugueses, estudantes de medicina que estão acompanhando ao nosso site ao longo desses meses aí, com grandes números de acessos por parte de vocês. Agradecemos, ficamos felizes e vamos então para o eletrocardiograma de número 15. Obrigado. Como interpretar, como iniciar a interpretação do eletrocardiograma? Sempre a gente inicia tentando analisar o ritmo cardíaco do paciente. Tá? Uma regra prática: ritmo cardíaco, eixo, as medidas do eletrocardiograma e análise geral do eletrocardiograma. Ok? Então, o ritmo cardíaco, nós observamos ondas P's, né? Aqui em D1 a gente observa P's, todas as derivações ondas P's, com uma condução 1 para 1, um átrio para um ventrículo. Essas ondas P são positivas em D2, tá? D3 e AVF, e negativa em AVR, o que sugere para a gente que ela vem de origem do nó sinusal e despolariza em direção ao nó átrio-ventricular. Okay? Então é um ritmo sinusal, é um ritmo fisiológico do coração. O eixo cardíaco, aqui nesse eletrocardiograma, mostra bastante interessante porque é um eixo que está em D1. O QRS está mais negativo, né? E em AVF ele está positivo, o que joga o eixo cardíaco entre mais 90 e mais 180 graus, um eixo desviado para a direita, ok? Então a gente tem que olhar para a AVR. A gente olha para a AVR quando o eixo está nessa posição, principalmente que é uma derivação quase isodifásica. Se a gente pegar o AVR então e tentar passar um eixo a 90 graus dele, a gente vai ver que o eixo está um pouco, como ele tem um pouco mais de onda R do que a onda Q, né? Então a gente vê que o eixo cardíaco desse eletrocardiograma está próximo aí do mais 130 graus, um eixo mais desviado para a direita. A gente vai olhar por que já. Então você já vai pensando por que o eixo está tão desviado para a direita. Outra coisa que chama atenção nesse eletrocardiograma, então, além do eixo, a gente vai partir para as medidas do eletrocardiograma. Então, nós vimos aqui, então nós vamos primeiramente medir o intervalo, tá? O intervalo PR, né? A gente pode começar também medindo a frequência cardíaca. Vamos então pela frequência cardíaca. Frequência cardíaca a gente pega a regra dos quadrados grandes, né? Então vamos pegar em D2 aqui, ó, o intervalo R e R e tentar medir a frequência cardíaca. Nós temos um quadrado grande, 2, 3, 4 quadrados grandes. Se a gente dividir 300 por 4 quadrados grandes, nós temos uma frequência aí de 75 batimentos por minuto, ok? Então a gente sabe que é um ritmo sinusal com uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto e um eixo desviado para a direita. Tá? Intervalo PR, então do começo da onda P até o início da onda R, a gente observa que é um intervalo PR curto, menor que 120 milissegundos. Tá? Por quê? Esse intervalo PR ele está curto às custas dessa alteração no QRS, e você observa que o QRS está bem alargado em todas as derivações, tá? Então a gente tem um intervalo PR curto, menor que 120 milissegundos, ok? O complexo QRS alargado,
tá? Maior que 120 milissegundos. E o intervalo QT normal. Todas as medidas foram feitas digitalmente e estou passando só, não as medidas, mas os valores se estão maiores ou não. Então a gente tem um intervalo PR curto, o QRS alargado. Tá? O QRS alargado às custas dessa porção inicial, né, que a gente vê aqui em V5, a gente vê nitidamente em D2, tá? E esse padrão de ramo direito, né, um R monofásico em V1, uma R monofásica em V2, V3, que se perpetua, não sendo aquele padrão habitual que a gente está acostumado no eletrocardiograma. Tá? Muita gente pode confundir esse eletro aí com uma sobrecarga ventricular direita. Não está errado você confundir, você que está iniciando o estudo do eletrocardiograma. Mas o que chama atenção nesse eletrocardiograma é que esse paciente tem uma pré-excitação ventricular. O que é isso, Felipe? É uma via acessória que conecta os átrios aos ventrículos. Então, a estimulação se dá pelo nó sinusal e ela o nó sinusal vai despolarizar através dessa via. É como se fosse uma ponte entre os átrios e os ventrículos sem passar pelo sistema de condução normal. Então o estímulo vai passar pela via acessória e vai passar pelo sistema de condução normal. Essa deflexão que vocês observam em D2 é a onda delta. Tá? É a onda delta da característica aí da pré-excitação do tipo Wolff-Parkinson-White. Tá? Então, essa onda delta que nada mais é que a despolarização pela via acessória, pelo feixe de Kent, que nós vamos ver mais para frente, que é a despolarização pela via acessória. Então, há uma despolarização pelo miocárdio ventricular pela via acessória e depois vai haver a despolarização para o sistema normal de condução. Com isso, vai fazer uma onda de fusão da despolarização ventricular, aberrando o complexo QRS, como a gente pode observar nesse eletrocardiograma. Por isso, o intervalo PR ele encurta às custas da onda delta. Ok? Então, é bem interessante a gente ficar com essa ideia que é uma via de condução, uma via acessória, ou seja, uma via não idêntica ao sistema de condução normal, é uma via diferente que o paciente tem, congenitamente ele desenvolve essa via, ele nasce com essa via, né? A gente fala para os pacientes que ele tem aquele nervinho a mais, né? O paciente leigo. Então, essa é um eletrocardiograma, esse eletrocardiograma de uma pré-excitação ventricular, certo? Agora, o que a gente observa, além disso, nesse eletrocardiograma, que a gente pode tentar localizar a via decorrente da morfologia, né, do QRS, né, morfologia da onda delta, tudo que a gente observa aqui. Esse desenho esquemático, a gente vê, como eu estava falando, a despolarização se dá pelo nó sinusal, tá? Que vai chegar no nó atrioventricular e também o estímulo vai passar pela via acessória. Então é uma conexão, é um atalho do sistema de condução, tá? E vai despolarizar o miocárdio ventricular até primeiramente do que o sistema de condução normal, por uma via ser mais rápida a despolarização. Com isso, vai haver uma fusão desses complexos, então pela onda, e vai caracterizar a onda delta, que ela é mais precoce, vai fazer a onda delta, e depois o complexo QRS normal para o sistema de condução, eles vão se fundir, aberrando o complexo QRS. Tá? Então essa via acessória, ela pode ser localizada em vários locais, né? Ela pode estar localizada em vários locais do coração, esquerda, direita. Isso a gente pode inferir pelo eletrocardiograma, mas o eletrocardiograma também não é tão fidedigno quando a gente coloca o paciente no estudo eletrofisiológico, quando nós fazemos o mapeamento dessa via acessória. Tá? Então, voltando ao eletrocardiograma, nós vemos então que tem uma morfologia de bloqueio de ramo direito. Tá? Então, se a gente pensa que tem uma morfologia de bloqueio de ramo direito, provavelmente essa via acessória ela está à esquerda. Okay? Uma onda delta é positiva em V1, V2, V3. Provavelmente essa via acessória, o feixe de Kent, está do lado esquerdo do coração.
Tá? Eu não vou entrar em detalhes, aqui é um eletrocardiograma sugestivo de uma via lateral esquerda, que é a mais comum. Tá? O que eu vou passar para vocês é que se esse paciente for assintomático, não tiver sintomas de palpitação, síncope, e se tiver só esse eletrocardiograma, nós falamos que o paciente tem uma pré-excitação ventricular, uma pré-excitação provável do tipo Wolff, mas ele não tem a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Para ter a síndrome tem que ter os sintomas, tem que correlacionar isso com os sintomas. É um eletro aparentemente com pré-excitação ventricular, com uma via acessória atrioventricular, ok? Que fique bem claro isso, a distinção de sintomas e para a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, os critérios que a gente tem que ter para a síndrome de Wolff-Parkinson-White, além dos sintomas, é um eletro com uma onda delta, certo? Um QRS acima de 120 milissegundos com onda delta, tá? Com intervalo PR curto. Tá? Lembrando que a prevalência da síndrome de Wolff-Parkinson-White é de cerca de 1 a 3 habitantes a cada 1000 na população geral. Tá? O risco de morte súbita é associado geralmente à história familiar, os fatores de mau prognóstico do paciente para ele ter morte súbita. Geralmente está com uma história familiar positiva para morte súbita, o paciente que tem várias vias, né? O paciente pode ter, além de uma via acessória, pode ter outra em outra localização, isso aumenta o risco de morte súbita desse paciente. Ou se o período refratário da via ele é curto, que faz com que ele conduza estímulos mais facilmente, né? Principalmente quando associado à fibrilação atrial ou flutter. Tá? Não vou me ater a outros detalhes, são mais para o especialista, mas vocês observam então um eletrocardiograma bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, que qualquer um pode aí atender num paciente aí assintomático como esse que apareceu para a gente no nosso serviço. Agradecemos a todos e continue acessando os nossos posts e obrigado.